A primeira parte. Pergunta 5. Do bem em comum. Dividido em 6 artigos. Depois perguntamos sobre o bem, e primeiro sobre o bem em geral, em segundo lugar, sobre a bondade de Deus. Cerca dos 6 primeiros são procurados. Primeiro, se o bem e o ser são a mesma coisa segundo a matéria. Segundo, supondo que eles diferem apenas na razão, o que é primeiro segundo a razão, seja bom ou ser. Terceiro, na suposição de que o ser é anterior, todo ser é bom? Em quarto lugar, a que causa se reduz a razão do bem? Quinto, se a razão do bem consiste na maneira, na forma e na ordem. Sexto, como o bom se divide em honroso, útil e agradável. Artigo 1º. Se o bem difere segundo a coisa do ser. O primeiro passo é o seguinte. Parece que o bem difere do ser conforme a matéria. 1. Pois Boécio diz, no livro de Abdon, o bem e o ser diferem conforme a matéria. 2. Além disso, nada é informado por si só. Mas o bem se diz pela informação de um ser, como encontramos no comentário ao livro de Causis. Portanto, o bem difere do ser conforme a matéria. 3. Além disso, o bem recebe cada vez menos. O ser não aceita mais e menos. Portanto, o bem difere do ser conforme a matéria. Pelo contrário, Agostinho diz, no seu livro de doutrina cristiana, que na medida em que somos bons. Respondo que o bem e o ser são iguais na matéria, mas diferem apenas na razão. Isto está claro. Porque a razão do bem consiste em que algo seja desejável, daí o filósofo, na Ética 1, dizer que é bom que todas as coisas sejam desejáveis. Ora, é manifesto que cada coisa é desejável conforme é perfeita, porque todas as coisas desejam a sua perfeição. Ora, cada coisa é perfeita na medida em que realmente é. Daí é manifesto que algo é bom na medida em que é um ser, pois o ser é a atualidade de todas as coisas, como é evidente pelo exposto. Daí é manifesto que o bem e o ser são o mesmo em relação à matéria, mas o bem diz a razão do desejo, o que o ser não diz. A primeira resposta, portanto, que embora o bem e o ser sejam iguais em substância, visto que diferem de acordo com as razões, não se diz que algo é simplesmente ser, e simplesmente bom, da mesma maneira. Pois quando um ser diz que algo existe propriamente em um ato, mas o ato deveria propriamente ter uma ordem ao poder, de acordo com isso, um ser é chamado de algo simplesmente, de acordo com o fato de que ele se distingue primeiro daquilo que é apenas em potência. Ora, este é o ser substancial de cada coisa, de onde, em virtude de seu próprio ser, cada ser é considerado simplesmente substancial. Por meio de atos superadicionados, disse que algo existe de uma certa maneira, assim como ser branco significa ser de uma certa maneira, pois não ser branco simplesmente tira o ser em potencialidade, quando se trata de algo que já pré-existe em agir. Mas ele diz que o bom é a razão do perfeito, o que é desejável, e consequentemente ele diz a razão do último. Consequentemente, aquilo que é finalmente perfeito é chamado simplesmente de bom. Mas aquilo que não tem a perfeição última que deveria ter, embora tenha alguma perfeição na medida em que realmente é, ainda não é chamado simplesmente de perfeito, nem simplesmente de bom, mas naquilo que é. Assim, portanto, de acordo com o primeiro ser, que é substancial, algo é dito ser um ser simplesmente bom de uma certa maneira, isto é, na medida em que é um ser, mas de acordo com o último ato, algo é dito ser um ser de uma certa maneira, e simplesmente bom. Assim, então, o que Boécio diz, que nas coisas uma coisa é que elas são boas, e outra que elas são, deve ser referido ao ser bom e ao ser simplesmente, porque de acordo com o primeiro ato algo é um ser simplesmente. E de acordo com o último, simplesmente bom. E, no entanto, de acordo com o primeiro ato, o bem é de uma certa maneira, e de acordo com o último ato, o ser é de uma certa maneira. Resposta à segunda objeção. O bem é dito pela informação, assim como o bem é tomado simplesmente, de acordo com o último ato. E o mesmo se pode dizer do terceiro, que o bem é dito de acordo com o mais e o menos, de acordo com o ato superveniente, por exemplo, de acordo com o conhecimento ou a virtude. Artigo 2º. Se o bom segundo a razão é anterior a ser. O segundo ponto é o seguinte. Parece que o bem segundo a razão é anterior ao ser.
Pois a ordem dos nomes está de acordo com a ordem das coisas significadas pelos nomes. Mas Dionísio, entre outros nomes de Deus, coloca o bem antes do ser, como fica claro no capítulo 3 da divisão. Não, portanto, o bem segundo a razão é anterior ao ser. 2. Objeção 2. Além disso, isso é primeiro de acordo com a razão, que se estende a várias coisas. Mas o bem se estende a mais coisas do que ao ser, porque, como diz Dionísio, 5 capitão da divisão. Não, o bem se estende aos existentes e aos inexistentes, mas sendo, por outro lado, apenas aos existentes. Portanto, segundo a razão, o bem é anterior ao ser. 3. Além disso, o que é mais universal é primeiro segundo a razão. Mas o bem parece ser mais universal do que o ser, porque o bem tem o aspecto de ser desejável, mas para alguns é desejável não ser ele mesmo, pois está dito, Mt 26, 24, a respeito de Judas, teria sido bom para ele se ele não tivesse nascido, etc. Logo, o bem é anterior ao ser, segundo a razão. 4. Além disso, não apenas o ser é desejável, mas também a vida e a sabedoria, e muitas outras coisas assim, e assim parece que existe um certo ser particular desejável e um bem universal. O bem, portanto, é simplesmente anterior à razão do que ao ser. Pelo contrário, disse no livro de Causis que a primeira das coisas criadas deve ser. Eu respondo que estar de acordo com a razão é anterior ao bem. Pois a razão significada pelo nome é aquela que o intelecto concebe da coisa e a significa pela voz, portanto, isso é primeiro de acordo com a razão, aquilo que primeiro cai na concepção do intelecto. Mas, em primeiro lugar, o ser cai na concepção do intelecto, porque segundo este cada coisa é cognoscível, na medida em que realmente é, como é dito em metafísica. Portanto, o ser é o objeto próprio do intelecto, e, portanto, é primeiro inteligível, assim como o som é primeiro audível. Assim, segundo a razão, o ser é anterior ao bem. A primeira resposta, portanto, Dionísio determina os nomes divinos de acordo com o que eles transmitem sobre Deus em relação às causas, pois nomeamos Deus, como ele diz, a partir das criaturas, assim como as causas a partir dos efeitos. Mas o bem, quando tem caráter desejável, implica a atitude de uma causa final, cuja causalidade é primária, porque o agente não age senão por causa do fim, e do agente a matéria é movida para a forma, de onde se diz que o fim é a causa das causas. E assim, ao causar, o bem está antes do ser, assim como o fim está antes da forma, e por esta razão, entre os nomes que significam a causalidade divina, o bem é colocado antes do ser. E ainda porque, segundo os platônicos, que, não distinguindo a matéria da privação, diziam que a matéria é o não ser, a participação do bem estende-se a mais do que a participação do ser. Com efeito, a primeira matéria participa do bem quando se deseja, e nada deseja senão aquilo que lhe é semelhante, mas um ser não participa quando é colocado como não ser. E, portanto, Dionísio diz que o bem se estende à inexistência. Portanto, a solução para a segunda questão é clara. Ou podemos dizer que o bem se estende às existências e às inexistências, não de acordo com a predicação, mas de acordo com a causalidade, de modo que por inexistências entendemos não apenas aquelas coisas que não existem de forma alguma, mas aquelas coisas que são na potencialidade e não na atualidade, em que as coisas não apenas repousam na atualidade, mas também aquelas coisas que não estão na atualidade, mas apenas na potência, são movidas para ele. O ser, por outro lado, não implica a atitude de uma causa, exceto uma atitude formal, seja inerente ou exemplar, cuja causalidade não se estende exceto às coisas que realmente existem. Resposta à terceira objeção: a inexistência não é desejável em si mesma, mas incidentalmente, a saber, na medida em que a remoção de algum mal é desejável, uma vez que o mal é de fato removido pela inexistência. Mas a remoção do mal não é desejável, exceto na medida em que ele é privado de uma certa existência através do mal. Portanto, o que é desejável em si mesmo é ser, mas não ser apenas por acidente, na medida em que se deseja uma certa existência, da qual um homem não pode suportar ser privado. E assim, mesmo por acidente, disse que o bem não existe. Resposta à quarta objeção: a vida, o conhecimento e coisas semelhantes são desejados tal como são na realidade, por isso se deseja que algo exista em todas as coisas. E assim nada é desejável senão o ser, e consequentemente nada é bom senão o ser. Artigo 3º.
se todo ser é bom. O terceiro ponto é o seguinte. Parece que nem todo ser é bom. Pois o que está acima acrescenta o bem, como fica claro pelo que foi dito. Por outro lado, aquelas coisas que acrescentam algo a um ser acima dele o contraem, como substância, quantidade, qualidade e assim por diante. Portanto, o ser contrai o bem. Portanto, nem todo ser é bom. Além disso, nenhum mal é bom. Isaías 5:20. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem, mal. Mas algum ser é chamado de mal, portanto, nem todo ser é bom. 3. Além disso, o bem tem o aspecto de ser desejável. Mas a matéria-prima não tem o aspecto de ser desejável, mas apenas de desejável. Portanto, a matéria primária não possui o conceito de bem. Portanto, nem todo ser é bom. 4. Além disso, o filósofo diz, em Metafísica 3, que não há nada de bom na matemática. Mas existem algumas entidades matemáticas, caso contrário não haveria ciência sobre elas. Portanto, nem todo ser é bom. Por outro lado, todo ser que não é Deus é uma criatura de Deus. Mas toda criatura de Deus é boa, como diz 1 Timóteo 4,4, Deus é verdadeiramente bom. Portanto, todo ser é bom. Eu respondo que todo ser, na medida em que é um ser, é bom. Pois todo ser, enquanto ser, é em ato e de certa forma perfeito, porque todo ato é uma espécie de perfeição. Mas tem um aspecto perfeito do que é desejável e bom, como fica claro pelo que foi dito. Daí se segue que todo ser, como tal, é bom. A primeira resposta, então, aquela substância, quantidade e qualidade, e aquelas coisas que estão contidas nelas, contratam-se pela aplicação a alguma entidade ou natureza. Desta forma, porém, um ser não acrescenta nada de bom a um ser, mas apenas a razão de desejabilidade e perfeição, que ele concorda em ser em qualquer natureza que seja. Portanto, o ser não contrai o bem. A segunda resposta, nenhum ser é considerado mal na medida em que é um ser, mas na medida em que lhe falta algum ser, assim como se diz que um homem é mau na medida em que lhe falta o ser da virtude e disse que um olho é ruim na medida em que lhe falta visão aguçada. Resposta à terceira objeção, assim como a matéria primária existe apenas na potência, nenhuma delas faz o bem exceto na potência. Embora, segundo os platônicos, possa-se dizer que a primeira matéria é o não ser, por causa da privação associada. Mas, no entanto, participa de algo do bem, nomeadamente da própria ordem ou aptidão para o bem. E, portanto, não lhe pertence o que seja desejável, mas o que ele deseja. Resposta à quarta objeção, a matemática não subsiste separada do ser, porque se subsistisse nela haveria o bem, isto é, a sua própria existência. Ora, as matemáticas são separadas de acordo com a razão apenas na medida em que são abstraídas do movimento e da matéria, e assim são abstraídas da razão do fim, que tem a razão do motor. Ora, não é inconveniente que em qualquer ser segundo a razão não haja o bem ou a razão do bem, visto que a razão de um ser é anterior à razão do bem, como foi dito acima. Artigo 4º. Se tem uma boa razão é a causa final. Para o quarto procedemos da seguinte forma. Parece que o bem não tem o aspecto de uma causa final, mas sim de outras. Pois como diz Dionísio, capítulo 4 da divisão. Substantivo, o bom é elogiado como bonito. Mas transmite um relato justo da causa formal. Logo, o bem tem a razão de uma causa formal. 2. Além disso, o bem é um ser difuso de si mesmo, como se entende pelas palavras de Dionísio, nas quais ele diz que o bem é do qual todas as coisas subsistem e existem. Mas ser difusivo implica uma causa eficiente. Portanto, o bem tem o aspecto de causa eficiente. 3. Além disso, Agostinho diz em de Doctor. Cristo, porque Deus é bom, nós somos. Mas somos de Deus como de uma causa eficiente. Logo, o bem implica a razão da causa eficiente. Mas, ao contrário, o que diz o filósofo, em Física Segunda, que aquilo que é a causa é como o fim e o bem dos outros. O bem, portanto, tem a razão da causa final. Respondo que, sendo o bem que todas as coisas desejam, este tem por finalidade um fim, é claro que bom significa o fim. Mas ainda assim a razão do bem pressupõe a razão da causa eficiente e a razão da causa formal. Pois vemos que o que é primeiro na causa é o último naquilo que é causado,
pois o fogo primeiro aquece antes de induzir a forma do fogo, quando, entretanto, o calor no fogo atinge a forma substancial. Mas ao causar, encontra-se primeiro o bem e o fim, que move o eficiente, em segundo lugar, a ação eficiente, passando para a forma, em terceiro lugar veio a forma. Portanto, deve ser o contrário naquilo que é causado, que primeiro existe a própria forma, através da qual o ser é, em segundo lugar, nela se considera força produtiva, segundo o fato de ser perfeita em ser. Porque cada coisa é então perfeita quando pode fazer algo semelhante a si mesma, como diz o filósofo em Meteoro 4. Em terceiro lugar, segue-se a razão do bem, pela qual a perfeição se funda no ser. A primeira resposta, portanto, que o belo e o bom são de fato mesmo no assunto, porque se baseiam na mesma coisa, isto é, na forma, e por isso o bem é elogiado como belo. Mas eles diferem em razão. Pois o bem considera propriamente o apetite, pois é bom que todas as coisas desejem. E, portanto, o fim tem razão, pois o apetite é, por assim dizer, uma espécie de movimento em direção ao objeto. Mas o belo diz respeito ao poder cognitivo, pois disse que são belas aquelas coisas que agradam ao que se vê. Por isso o belo consiste na devida proporção, porque o sentido se deleita nas coisas devidamente proporcionadas, como nas coisas semelhantes a si mesmo, pois o sentido é também uma espécie de razão e todo o poder cognitivo. E como o conhecimento se realiza por assimilação, e a semelhança diz respeito à forma, o belo pertence propriamente à razão da causa formal. Resposta à segunda objeção, disse que o bem é difusivo de si mesmo, da mesma forma que se diz que um fim se move. Resposta à terceira objeção, disse que quem tem vontade é bom enquanto tem boa vontade, porque através da vontade usamos tudo o que há em nós. Portanto, um homem bom não é aquele que tem bom entendimento, mas aquele que tem boa vontade. Ora, a vontade considera o fim como seu próprio objeto, e assim, quando se diz que porque Deus é bom, nós o somos, refere-se à causa final. Artigo 5º. Se a razão do bem consiste na maneira, na forma e na ordem. Para o quinto procedemos da seguinte forma. Parece que a razão do bem não consiste na maneira, na forma e na ordem. 1. O bem e o ser diferem em razão, como foi dito acima. Mas o modo, a espécie e a ordem parecem pertencer à natureza do ser, pois, como é dito na sabedoria. 11h21. Você organizou todas as coisas em número, peso e medida, aos quais são reduzidas as três espécies, modo e ordem, porque, como diz Agostinho, quarta super general ao pé da letra, a medida predetermina a maneira de cada coisa, e o número dá a aparência de cada coisa, e o peso leva tudo ao repouso e à estabilidade. Logo, a razão do bem não consiste na maneira, na forma e na ordem. 2. Além disso, a maneira, a espécie e a ordem são bens certos. Se, portanto, a razão do bem consiste em modo, espécie e ordem, também deve ser que o modo tenha modo, espécie e ordem, e da mesma forma espécie e ordem. Portanto, prosseguiria ad infinito. 3. Além disso, a privação de maneiras, espécies e ordem é má. Mas o mal não elimina completamente o bem. Logo, a razão do bem não consiste na maneira, na forma e na ordem. 4. Além disso, aquilo em que consiste a razão do bem não pode ser chamado de mal. Mas isso se chama maus modos, má ordem. Logo, a razão do bem não consiste na maneira, na forma e na ordem. 5. Além disso, o modo, a espécie e a ordem são causados pelo peso, número e medida, como fica evidente pela autoridade de Agostinho. Mas nem todos os bens têm peso, número e medida, pois Ambrósio diz, em Hexameron, que a natureza da luz é que ela não foi criada em número, nem em peso, nem em medida. Logo, a razão do bem não consiste na maneira, na forma e na ordem. Mas o oposto é o que diz Agostinho no seu livro de Natura Boni. Estes três, modo, espécie e ordem, são, por assim dizer, bens gerais nas coisas feitas por Deus, e assim, onde estes três são grandes bens, onde existem bens pequenos e pequenos, onde não há nenhum, não há bem. O que não seria, a menos que a razão do bem consistisse neles. Logo, a razão do bem consiste no modo, na forma e na ordem. Eu respondo que cada coisa é chamada boa, na medida em que é perfeita, pois assim é desejável, como foi dito acima.
Mas aquele a quem nada falta de acordo com a sua perfeição é considerado perfeito. Mas como cada coisa é o que é, pela sua forma, mas a forma pressupõe certas coisas, e certas coisas necessariamente decorrem dela, para que algo seja perfeito e bom, é necessário que tenha forma, e as coisas que lhe são pré-requisitos, e as que lhe são consequentes. Ora, para a forma é necessária a determinação ou comensuração dos princípios, ou dos materiais, ou dos próprios efetivos, e isto é significado pela medida. Daí se diz que a medida determina a medida. Ora, a própria forma é significada pela espécie, porque pela forma cada coisa é constituída numa espécie. E por isso se diz que o número fornece uma espécie, porque as definições que significam uma espécie são como os números, segundo o filósofo em metafísica. Pois assim como uma unidade adicionada ou subtraída varia a espécie de um número, nas definições uma diferença adicionada ou subtraída. Mas a forma segue-se uma inclinação para um fim, ou para uma ação, ou para algo semelhante, porque cada coisa, enquanto é de fato, age e tende para aquilo que lhe convém de acordo com sua forma. E isso tem a ver com peso e ordem. Daí a razão do bem, como consiste na perfeição, consiste também na maneira, na forma e na ordem. A primeira resposta, portanto, estas três coisas não resultam num ser, exceto na medida em que é perfeito, e de acordo com isso é bom. A segunda resposta, o modo, a espécie e a ordem são chamados bens da mesma forma que os seres, não porque eles próprios sejam como a subsistência, mas porque tanto os seres como os bens são diferentes deles. Portanto, não é necessário que eles tenham outras coisas para as quais sejam bons. Pois os bens não são assim chamados, como se formalmente fossem bens para outros, mas porque são formalmente bens certos, assim como um ser não se chama branco porque é alguma coisa, mas porque é algo segundo alguma coisa, ou seja, branco. Resposta à terceira objeção: todo ser existe de acordo com alguma forma, de onde, de acordo com cada ser de uma coisa, segue-se o modo, a espécie e a própria ordem, assim como o homem tem espécie, modo e ordem, na medida em que é homem, e da mesma forma, na medida em que é branco, tem forma, aparência e ordem semelhantes, e na medida em que ele é virtuoso, e na medida em que é conhecedor, e de acordo com tudo o que é dito dele. Mas o mal nos priva de uma certa existência, assim como a cegueira nos priva da visão, de onde não tira todo o modo, forma e ordem, mas apenas a maneira, a aparência e a ordem que resultam de ser visto. Resposta à quarta objeção: como diz Agostinho no livro de Natura Boni, todo modo, enquanto modo, é bom, e isso pode ser dito da espécie e da ordem mais um modo mau, ou uma espécie má, ou uma má ordem, ou assim são chamados porque são menores do que deveriam ser, ou porque não estão adaptados às coisas às quais devem ser adaptados, de modo que são, portanto, chamados de males, porque são estranhos e incongruentes. Para a quinta resposta, disse que a natureza da luz é sem número, sem peso e sem medida, não simplesmente, mas em comparação com as coisas corpóreas, porque o poder da luz se estende a todas as coisas corpóreas, na medida em que há a qualidade ativa do primeiro alterando o corpo, isto é, o céu. Artigo 6º. Se o bom é adequadamente dividido entre o honroso, o útil e o agradável. Para o sexto procedemos da seguinte forma. Parece que o bom não está devidamente dividido em honesto, útil e agradável. O bem, como diz o filósofo na Ética 1, está dividido em 10 categorias. Mas honesto, útil e divertido podem ser encontrados em uma categoria. Logo, o bem não é propriamente dividido por estas coisas. 2. Além disso, toda divisão é feita por meio de opostos. Mas estes três não parecem ser opostos, pois o honesto é encantador, e nenhuma desonra é útil, o que, no entanto, deveria ser se a divisão fosse feita por opostos, de modo que o honesto e o útil deveriam ser opostos, como Tullius também diz no livro de Officii. Portanto, a divisão acima mencionada não é adequada. 3. Além disso, onde um existe pelo bem do outro, existe apenas um. Mas o bom não é bom exceto porque é agradável ou honroso. Portanto, o útil não deve ser dividido entre o agradável e o honroso. Mas, pelo contrário, Ambrósio, no livro de Officii, utiliza esta divisão do bem. Respondo que esta divisão parece ser propriamente o bem do homem. Se, porém, considerarmos mais profundamente e de forma mais geral a natureza do bem, descobriremos que esta divisão pertence propriamente ao bem, de acordo com o que o bem é.
pois algo é bom na medida em que é apetitoso e no limite do movimento do apetite. A cessação deste movimento pode ser considerada a partir da consideração do movimento natural do corpo. Agora o movimento do corpo natural é simplesmente limitado ao último, mas em alguns aspectos também para o meio, através do qual vai até o fim que termina o movimento, e é considerado um término do movimento, na medida em que termina alguma parte do movimento. Ora, aquilo que é o último limite do movimento pode ser entendido de duas maneiras, ou a própria coisa para a qual se dirige, como lugar ou forma, ou paz nesse assunto. Assim, portanto, no movimento do apetite, chama-se útil aquilo que é apetitivo, encerrando o movimento do apetite em certo sentido, como um meio pelo qual tende para outra coisa. Ora, aquilo que é desejado como último, encerrando completamente o movimento do apetite, como algo para o qual o apetite tende por si mesmo, é chamado honroso, porque o que é desejado por si mesmo é chamado honroso. Ora, aquilo que encerra o movimento do apetite, de modo a repousar na coisa desejada, é o prazer. A primeira resposta, portanto, que o bem, na medida em que é o mesmo sujeito que o ser, está dividido em 10 predicados, mas segundo a sua razão própria, esta divisão pertence a si mesmo. Resposta à segunda objeção, esta divisão não se dá por coisas opostas, mas por razões opostas. Contudo, são propriamente considerados deliciosos aqueles que não têm outro aspecto de desejabilidade além do prazer, uma vez que às vezes são prejudiciais e desonrosos. Mas dizem que são úteis aqueles que não têm em si a razão pela qual são desejados, mas são desejados apenas porque levam a outros, como tomar um remédio amargo. Mas dizem que são honestos, o que têm em si mesmos e do qual seriam desejados. Resposta à terceira objeção, o bem não se divide nessas três coisas como predicado unívoco igualmente delas, mas como análogo, que se predica segundo a primeira e a segunda. Pois pelo primeiro é predicado do honroso, e secundariamente do delicioso, o terço do útil.